pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um dia para falar de um assunto que a gente ama, livros e mais livros. E esse vídeo aqui é especialmente para os bruxões e as bruxonas de plantão, pessoas que gostam de esoterismo, ocultismo, pessoas que são curiosas e que gostem de estudar sobre bruxaria. O livro que eu vou falar hoje é um livro que foi imprescindível no meu caminho da bruxaria. Pra quem não sabe, eu estudo bruxaria desde os 11 anos de idade. Eu me descobri bruxa com uns 10, 11 anos. E eu digo descobrir porque eu falo que a gente já nasce com essa intuição e essa vontade de ficar próxima da natureza. A bruxaria sempre esteve presente na minha vida, mesmo eu não sabendo dela. E esse livro é essencial para qualquer pessoa que esteja entrando nesse caminho da bruxaria, iniciando na arte, ou para aquelas pessoas que já estão no caminho da arte, que já estudam bruxaria, já estudam a Wicca, já estudam magia e querem ampliar os seus estudos. E o livro que eu tô falando é a Bíblia das Bruxas, da editora Alfabeto. A primeira coisa que me chamou atenção nesse livro foi a capa e foi o título. Eu gostei bastante porque Bíblia nos remete a algo sagrado. E essa sacralidade na bruxaria nos foi negada durante anos, décadas e séculos. Nossos ancestrais que eram bruxos, pessoas que praticavam bruxaria, que eram pessoas que simplesmente cultuavam a natureza, curavam com plantas, faziam rituais de mudanças de estações, foram perseguidas, torturadas e proibidas de cultuar o que eles acreditavam. E depois de tanto preconceito trazer isso de volta como algo sagrado, desmistificando a bruxaria em si e as práticas, e trazendo todos os rituais, todos os cultos para um livro, é uma coisa linda. A gente merece que as pessoas entendam que isso não é uma prática do mal, que a gente não tem intenção nenhuma de machucar ninguém e que os nossos rituais e as nossas crenças não são do diabo. A gente preza pelo livre-arbítrio, pela escolha de cada pessoa. A capa desse livro traz alguns dos instrumentos utilizados nos rituais da Wicca, da bruxaria. Para quem não sabe, a Wicca é uma religião e seus membros se autodenominam bruxos. Nem toda bruxaria é Wicca, mas todos os praticantes de Wicca são bruxos. Esse é o livro mais completo que eu já achei sobre bruxaria. Ele serve como um manual mesmo. O livro foi escrito pela Janet e pelo Stuart Farrar, e eles estão entre os bruxos mais influentes de toda a história da bruxaria moderna. Todos os escritos dele também servem de base para a Wicca tradicional. Além disso, este livro aqui é a junção de dois livros, que são 8 sabás para bruxas, e um outro que chama Caminho das Bruxas. Ele é baseado na tradição gardneriana e alexandrina. Então ele traz o grande rito, que é um rito que ainda traz diversos tabus, inclusive dentro da própria bruxaria. Ele pode ser feito pela alta sacerdotisa e pelo alto sacerdote, ou por um círculo, por um coven. E neste ritual, o sexo ele é visto como sagrado. É a polaridade do deus e da deusa se encontrando ali entre dois corpos, e muitas vezes as pessoas não entendem o que o grande rito significa. E esse livro aqui mostra exatamente tudo o que você precisa saber sobre isso, retirando todos os preconceitos em cima disso e deixando às claras a importância desse rito com muito respeito, de forma muito bem escrita. A Bíblia das Bruxas fala com riqueza de detalhes sobre cada sabá, mostra a preparação, mostra os rituais, ele coloca algumas imagens pra gente entender o que cada um significa. Fala inclusive sobre algumas festas comemorativas de cada equinócio, de cada sabá, o nome de algumas deusas também. Tem uma frase que eu achei muito linda do livro. Ó sol, estejas tu armado para conquistar a escuridão. A escuridão e a luz não são o bem e o mal. Uma é tão necessária quanto a outra. A gente não existiria se a escuridão e a luz não coexistissem e não fizessem parte de um equilíbrio. Se a gente simplesmente vivesse na luz, a gente não valorizaria a escuridão, e se a gente vivesse só na escuridão, não valorizaria a luz, não existiria vida, não existiria nada. Além de falar de sabás maiores e menores, esse livro também fala sobre como a bruxaria vê a morte, o nascimento, o casamento. Inclusive falam sobre um batismo na bruxaria, que seria o Wiccaning, onde não existem padrinhos, existem tutores, e segue um padrão wiccaniano, e no livro mostra a preparação disso para a menina e para o menino. O casamento no Wicca é chamado de handfasting, que é um casamento entre bruxos, e a morte é chamada de Requiem. Junto da morte fala sobre o cordão de prata, que é um cordão que liga os corpos astral e físico, e ele é tecido e vai se estendendo infinitamente. E na morte do corpo físico, naturalmente, esse cordão é rompido. O livro é dividido em duas partes.
A primeira foi a que eu falei anteriormente, e a segunda é Princípios, Rituais e Crenças da Bruxaria Moderna. Contém algumas páginas do Livro das Sombras de Gerald Gardner, que foi o criador da tradição gardneriana na Wicca e na bruxaria. Fala sobre as iniciações de primeiro, segundo e terceiro grau. Fala sobre os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. E também sobre o 5º elemento, que é o espírito. Fala também sobre consagrações, seja de instrumentos, de objetos, de alimentos, bolos, biscoitos, água. Fala sobre os propósitos básicos da consagração. Ele mostra como fazer o ritual de consagração, como consagrar água e sal, uma espada, um atame. Mostra alguns outros rituais wiccanianos. E uma das coisas mais legais do livro que eu achei foi que eles colocam algumas fotos. Dá pra gente ter uma ideia de como que é feito cada ritual. E o livro aborda isso com uma dramatização, de uma forma teatral, através das imagens. Eu achei isso muito bacana. Mostra até um pouco de astrologia no livro. E fala sobre o mito, o ritual e o simbolismo. Faz uma comparação entre eles, conta um pouco sobre cada um deles e como que funciona dentro da bruxaria. Fala sobre algumas questões do ego, de como o ego influencia na nossa vida, influencia nos nossos rituais e na nossa relação com a bruxaria. Fala sobre dirigir um coven, fala sobre clarividência e adivinhação, cura e projeção astral. É um assunto que eu particularmente gosto bastante e também faz parte do meu processo de espiritualidade. E por último, uma coisa que eu achei muito legal é que aborda temas de psicologia. Então, como vocês podem ver, é um livro muito completo. Quando eu peguei para ler, eu achei a leitura dele muito dinâmica, a escrita é maravilhosa, é um livro que flui, então por mais que ele seja grande, é tão interessante todos os temas e é abordado com toda fluidez, sem ser uma leitura muito difícil, que em alguns dias você acaba de lê-lo. Eu li ele em 3 dias, me agregou muito e eu espero que agregue para vocês também e que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês comprarem o livro. Um beijo e até mais!